Olá pessoal, meu nome é Romilton, criador do canal, e hoje vamos ao nosso terceiro vídeo da série Valuation do Zero. Hoje vamos aprender a calcular a taxa de crescimento dos lucros, utilizando o ROI e a taxa de reinvestimento. Vamos passar pela teoria e depois vamos abrir o Excel e calcular a taxa de crescimento dos lucros quando o ROI dos investimentos existentes varia e quando ele não varia. Então bora lá! Bom pessoal, vamos ao nosso módulo 4. Fundamentos que determinam o crescimento. A nossa taxa de crescimento dos lucros pode ser derivada do ROI da empresa, o retorno sobre o patrimônio líquido, e a taxa de reinvestimento. Aqui no nosso caso, a taxa de reinvestimento vai ser igual à taxa de retenção dos lucros, ou seja, o que ela não distribui como dividendos ou recompra de ações, ela vai utilizar para reinvestir nas operações dela e crescer. Então, se uma empresa não emitir novas ações, ou seja, não entrar capital novo, podemos estimar o crescimento dos lucros com base na taxa de retenção dos lucros e no ROI da empresa. O ROI pode ser calculado da seguinte maneira: ROI em T igual lucro líquido em T sobre patrimônio líquido em T menos 1. Ou seja, aqui o lucro líquido gerado no ano T foi gerado devido ao investimento feito no ano T menos 1. Por exemplo, o lucro líquido no final de 2026 foi gerado pelo patrimônio líquido investido no final de 2025. Se o ROI dos investimentos existentes não variar durante o período, a nossa taxa de crescimento dos lucros, o nosso G, é igual à taxa de retenção vezes o ROI. A taxa de retenção é igual à taxa de crescimento sobre o ROI e o nosso payout ratio é igual a 1 menos a taxa de retenção. E se o ROI dos investimentos existentes variar durante o período, o crescimento passa a ter uma segunda variável. A nossa taxa de crescimento dos lucros vai ser igual a ROI em T vezes taxa de retenção mais ROI em T menos ROI em T menos 1 sobre ROI em T menos 1. Aqui é a variação percentual do ROI de um ano para o outro. Então, por exemplo, se uma empresa teve uma variação do ROI de 5% para 10%, ou seja, ela teve uma melhora na eficiência operacional dela, uma melhora de 100%, nós vamos somar essa variação para calcular a nossa taxa de crescimento. Agora vamos lá para o Excel para fazer um exercício calculando a taxa de crescimento dos lucros quando o ROI dos investimentos existentes varia e quando ele não varia. Bom, vamos ao nosso exercício 2, calculando a taxa de crescimento dos lucros. Calcule a taxa de crescimento dos lucros quando o ROI dos investimentos existentes variar e quando ele não variar. Vamos primeiro fazer quando o ROI dos investimentos existentes varia. Aqui temos o período, o payout de 40%, a taxa de retenção vai ser 1 menos o payout, 60%. Aqui temos o ROI dos investimentos existentes, vai de 10 para 15, depois cai para 8, depois de 10, depois continua estável em 10. Aqui temos o nosso patrimônio líquido no final do ano, que é como se fosse a criação da empresa. Investimos R$1.000 na empresa. E no começo do ano 1, o nosso patrimônio líquido no início do ano vai ser igual ao patrimônio líquido no final do ano. O nosso lucro líquido no ano 1 vai ser o patrimônio líquido vezes o ROI. Os nossos dividendos vai ser o lucro líquido vezes o payout. Vamos travar aqui. E o nosso patrimônio líquido no final do ano vai ser o patrimônio líquido no início do ano, mais os lucros, menos os dividendos. Vamos fazer novamente. Patrimônio líquido no início do ano 2, igual ao patrimônio líquido no final do ano 1. O lucro líquido vai ser o patrimônio líquido, vezes o novo ROI, de 15%. Dividendos. Lucro, vezes payout, trava no F4. E o patrimônio líquido no final do ano é o patrimônio líquido no início do ano, mais os lucros menos os dividendos. Vamos arrastar essas fórmulas. Ctrl R. Pronto. Temos o nosso patrimônio líquido no início do ano, o nosso lucro líquido, os nossos dividendos e o nosso patrimônio líquido no final do ano. Agora vamos calcular a taxa de crescimento dos lucros. Vai ser o lucro no ano 2 sobre o lucro no ano 1 menos 1, variação percentual.
Vamos arrastar essa fórmula. Então, a taxa de crescimento dos lucros do ano 1 para o ano 2 cresceu 59%. Depois caiu 41%, depois aumentou 31% e depois cresceu 6%. Agora vamos calcular essa taxa de crescimento dos lucros com a fórmula. Lá nós vimos que a fórmula é igual a primeira variável, ROI, vezes taxa de retenção, mais a variação do ROI de um período para o outro. ROI no ano 2, menos ROI no ano 1, sobre ROI no ano 1. Aí deu certinho, 59%. Vamos arrastar isso aqui. Aí, escolar somente fórmulas. Aí, certinho. Então, pessoal, quando o ROI sobre os investimentos existentes varia, isso significa que a empresa está usando o capital antigo com mais ou menos eficiência. Por isso, a taxa de crescimento dos lucros passa a ser composta por duas partes. A primeira é a taxa de reinvestimento multiplicada pelo ROI, e a segunda é a variação percentual do ROI de um ano para o outro. E, por exemplo, aqui, o ROI não variou, né? Então, nós podemos calcular essa taxa de crescimento de 6% utilizando só a primeira variável da fórmula, que é o ROI. Cadê? O ROI vezes a taxa de reinvestimento, que aqui, no nosso caso, é a taxa de retenção. Vai ser de 6%. Agora, vamos calcular a taxa de crescimento quando apenas o ROI dos novos investimentos varia. Bom, agora vamos fazer quando apenas o ROI dos novos investimentos varia. Ou seja, os investimentos antigos vão sempre render o mesmo ROI e os investimentos novos vão ter um ROI diferente. Aqui temos o período, payout de 40%, taxa de retenção 1 menos o payout. Aqui temos o ROI dos novos investimentos, 15, 13, 11, 7%, 7%. E o capital inicial no ano 0 de 1.000. Esse capital inicial vai ser sempre 1.000 e vai sempre render 15%. Os dividendos vai ser esse vezes 40%. E os reinvestimentos vai ser o lucro menos os dividendos, 90. Ou seja, ele sempre vai dar esses R$1.000 de capital inicial, sempre vai gerar 150 de lucro, 60 de dividendos e 90 de reinvestimentos. Agora esse 90 que foi reinvestido no final do ano 1, vai vir aqui para o ano 2. Então agora vai ter duas bases de capital trabalhando. Essa de 1.000 e essa de 90. Que sempre vai render 13%. Dividendos de 40%. E reinvestimento de 7,02. E agora, no final do ano 2, ele vai reinvestir esse 90 e esse 7,02. Então, o novo patrimônio líquido com ROI de 11% vai ser esse 90, reinvestimento daqueles 1.000 e o reinvestimento desses 90. Vai ser sempre 97 e sempre vai render 11%. Esse vezes 40%. Opa. E o reinvestimento desse vai ser esse, menos esse.
Então, deu para entender o que nós estamos fazendo aqui? O ROI dos antigos investimentos não vai mudar. O que vai mudar vai ser o ROI dos novos investimentos. Vamos continuar. Aqui vai ser o patrimônio líquido, que vai ser os reinvestimentos do ano 3. Vai ser esse 90 mais 7 mais 6. Sempre vai render um novo ROI de 7%. Dividendos de 40%. E reinvestimentos de 4,34. E aqui, no último ano, são os reinvestimentos do ano 4. 90 mais 7 mais 6 mais 4. E o lucro líquido vai ser de 7%. Pronto, já temos todos os nossos patrimônio líquido. Agora vamos calcular o lucro total. Vai ser o lucro desse mais esse mais esse mais. Vamos calcular a taxa de crescimento dos lucros. Sete ponto 6.6, 4.20, 4.20. E agora com a fórmula ROI vezes taxa de reinvestimento. ROI vezes taxa de reinvestimento, que é a retenção. Subir aqui. 13 vezes 60%, 11 vezes 60%, 7 vezes 60% e 7 vezes 60%. Deu certinho. Deixa eu ajeitar essa cordinha. Aqui, o lucro adicional vem somente dos novos investimentos, porque os investimentos feitos anteriormente vai continuar gerando o mesmo lucro. Portanto, a taxa de crescimento é igual ROI vezes taxa de reinvestimento. Então agora vamos calcular o patrimônio líquido total no final do ano. Aqui, final do ano 0. No final do ano 1 vai ser o patrimônio líquido do ano anterior mais os reinvestimentos desse ano. Igual ao anterior mais os reinvestimentos desse ano. Igual ao anterior mais os reinvestimentos desse ano. Mais os reinvestimentos desse ano. Então aqui temos o nosso patrimônio líquido total no final de cada um desses anos. Vamos calcular o nosso ROI sobre o PL total. Igual o lucro total sobre PL do ano anterior. Aqui, como podemos ver, o ROI está diminuindo, está caindo. Foi de 15%, 14,8%, depois 14,5%. E ele, no longo prazo, ele vai convergir para o nosso ROI marginal, porque nós colocamos aqui. Mas no longo prazo, às vezes além do horizonte de previsão explícito. E quanto maior a taxa de reinvestimento, mais rápido cresce a nova base de capital com ROI menor. E, portanto, mais rápida a convergência para o novo ROI. Por exemplo, aqui vamos calcular a participação do investimento que rende 7% sobre o capital total. Os investimentos que rendem 7% são esses dois aqui, né? Do ano 4 e 5. Esse e esse. Sobre o PL total. Esse PL que rende 7%,
tem uma participação de 13,98% do capital total investido. Mas e se a nossa taxa de reinvestimento tivesse em 100%? Ou seja, zero de payout. Opa. Aqui, a participação desse PL que rende 7% já aumentaria para 20,24%. E o ROI sobre o PL total já estaria em 12,6%. Estava quanto? Com payout de 40, estava 13,4%. Então, quanto mais rápido crescer essa base de capital com um ROI menor, mais rápida a convergência para o novo ROI. Concluindo, quando utilizamos a fórmula taxa de crescimento dos lucros igual ROI vezes taxa de retenção no valuation, estamos presumindo que o ROI sobre os investimentos existentes não irá variar e que o crescimento nos lucros será proveniente do novo capital reinvestido e do ROI sobre esse novo capital, chamado de ROI marginal. O ROI contábil sobre o patrimônio líquido total no ano terminal talvez não seja igual ao ROI marginal, dependendo do horizonte de projeção. Essa convergência irá ocorrer mais à frente. Então, finalizamos o nosso exercício 2, Fundamentos do Crescimento, e agora vamos para o nosso próximo módulo para calcularmos o valor terminal. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o conteúdo, acesse o link e se inscreva sem compromisso, valuationdozero.com.br. Eu também vou liberar esse curso lá no Hotmart para quem quiser comprar. Entre em contato comigo, e-mail romilton.oliveira.que@gmail.com, Instagram, YouTube, TikTok. Só mandar uma mensagem para mim que eu respondo e te vejo no próximo vídeo. Falou!